Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Ponto de Vista, o nosso espaço para falarmos sobre saúde aqui na tela da TV Assembleia. E há uma máxima de que toda a nossa saúde começa na boca e por isso os nossos cuidados bucais devem ser sempre redobrados. E a gente vai falar agora com uma profissional que representa a categoria também aqui em Alagoas. Eu estou falando da doutora Juliana Mafra, que é presidente do Sindicato dos Odontologistas no estado de Alagoas, a quem eu já agradeço a presença. Muito obrigado por estar aqui conosco, doutora. Seja muito bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, falando sobre a importância, como você bem falou, da odontologia, que começa pela boca mesmo, a saúde, E não digo que só começa, tá? Se interrelaciona com todas as regiões do corpo. Permanentemente, né? Permanentemente. Então, assim, a odontologia, quando se detecta focos na boca, muitas vezes se consegue resolver problemas sistêmicos. E se você deixa, por exemplo, um foco, um dente que está cariado e que você não cuidou daquele processo, virou uma infecção, aquilo ali pode ir para o coração, pode ir para o pulmão, pode evoluir até para óbito. Por isso a importância de frequentar regularmente o dentista. E eu queria até aproveitar aqui, antes de entrarmos no cerne mesmo da entrevista, para pedir um esclarecimento a você, Juliana. Hoje em dia não há mais por que ter medo do dentista, porque as técnicas evoluíram muito, os equipamentos utilizados também permitem a realização de consultas, de procedimentos, quase que sem dor nenhuma. Eu digo isso porque frequentemente costumo ir aos profissionais da área odontológica para fazer aquela inspeção geral e deixar sempre tudo certinho. Tô certo? Tá certíssimo, Arne. Parabéns, viu? É isso mesmo, Arne. É uma cultura antiga, de que o dentista era torturador, que aquele barulhinho da broca, que quase não se ouve hoje. O pessoal tinha terror desse barulho, Isso. Que hoje já está muito abafado, embora ainda não conseguimos ainda substituí-la totalmente. Mas já temos uma tecnologia bastante avançada e, com certeza, os procedimentos são bem menos indolores hoje. Bem mais indolores. Bem mais tranquilos, né? Bem mais tranquilos. Eu queria aproveitar para esclarecer que estamos falando aqui com uma presidente do sindicato que naturalmente tem voz ativa em busca de melhorias e do desenvolvimento da categoria, não só nesses aspectos técnicos, mas também dos trabalhistas no final das contas. E você está à frente do sindicato pela segunda vez, dando continuidade agora na segunda gestão, naturalmente. Exatamente, Arne. Eu queria inclusive dizer aqui que é uma satisfação representar o meu público, os cirurgiões dentistas de Alagoas, e que tudo começou em 2019. Eu nunca tive expectativa de ser presidente de sindicato, mas o que me moveu, Arne, foi a questão da injustiça das condições salariais da nossa classe. Então, isso aí me deixou indignada e os colegas me levou a me movimentar por conta própria e eu tentei conseguir, inclusive aqui em Maceió, o plano de cargos e carreiras dos dentistas, que nós conseguimos aprovar em 2002. E isso aí me levou os colegas a buscarem, não, você tem que fazer uma chapa para o sindicato, porque o sindicato ele estava há mais de 30 anos sendo comandado por um único grupo, E ele estava bastante estagnado, não havia evolução, a luta estava muito parada. E aí eu me inquietei e digo, então eu vou assumir esse desafio. E aqui estamos desde 2019. Deu mais que certo então, Porque se é bom, a gente pede bis, como diz a história, Exato. E vai agora para essa segunda gestão. Agora a partir desse ano, nós conseguimos a eleição e estamos aí. Eu tenho uma equipe, eu sempre digo, Arne, que não é só a doutora Juliana, tá? Construção coletiva, É uma equipe muito boa que eu tenho, a minha vice-presidente, diretoria completa, Carla, Cláudia, Alaí, é uma equipe muito motivada, realmente. O pessoal também, ninguém é político, ninguém tem intenção em cargo eletivo, e foi todo mundo movido por esse sentimento de indignação mesmo. E a gente se dedica de corpo e alma hoje, temos conseguido já alguns avanços, graças a Deus, e estamos na luta aí. Maravilha! E me conta, o que vocês desenvolveram na primeira gestão? O que é que deve ser feito agora, a partir dessa segunda? Dá para a gente fazer um panorama e uma perspectiva? Então, Arne, nós pegamos, digamos assim, na primeira gestão, a casa bem desarrumada mesmo, foi bem complicado. E ainda pegamos para complicar uma pandemia. É verdade, o desafio e tanto, sobretudo, para quem atua na saúde, O desafio foi enorme, embora os dentistas não tenham parado de trabalhar, mas houve uma mudança completa, A gente ficou sem saber o que ia acontecer, sem saber do amanhã, e ficou complicado, os trabalhos remotos começaram a ser remotos,
Os dentistas não, os dentistas suspenderam os atendimentos eletivos que podiam ser adiados, mas os de emergência e de urgência continuaram. Pra você ter uma ideia, a secretária do sindicato estava grávida, teve que se afastar, enfim. Então, assim, foram várias dificuldades. Muitos desafios, né? Muitos desafios que, graças a Deus, com muita garra da minha equipe, nós conseguimos, sim, resolver os problemas, dívidas que nós herdamos da outra gestão. E hoje nós já conseguimos, sim, fazer 2 mobilizações na luta pelo cirurgião dentista, porque a função do sindicato é lutar pelos direitos dos que ele representa, né? Então, aqui eu estou representando os cirurgiões dentistas de Alagoas. Então, nós fizemos já algumas palestras, já tivemos acesso a aqui, inclusive nessa casa, já fomos recebidos, iniciamos um diálogo na luta pelo piso da nossa categoria, Warner, que tem uma lei federal, é a Lei 3.999, que ela data de 1961. Esta lei, ela estabelece o piso do dentista e do médico, tá? Só que o que acontece? Ela não vem sendo respeitada. Então, nós temos cirurgiões dentistas hoje, isso é salário base, tá? Que recebem de base um salário mínimo. Então, é isto que eles vão levar para a aposentadoria. Mesmo que hoje ele tenha uma gratificação, um adicional, esse adicional ele não leva para a aposentadoria. Então, Arne, você imagina a pessoa trabalhar o tempo todo, a vida toda, e se aposentar com quase um salário mínimo, né? É um absurdo. Então, assim, já iniciamos, houve a luta da enfermagem, nós agora estamos na luta da odontologia, desde que tivemos uma grande vitória em 2022, que foi quando o STF reconheceu a importância da Lei 399 e que ela deveria ser recepcionada pela Constituição. Importante dizer que isso ocorreu porque ela era anterior, não é, a essa promulgação da Constituição. Exatamente. E por isso algumas pessoas tinham dúvida, vai ter validade, não vai ter validade. Exatamente, mas com o reconhecimento da Suprema Corte, isso. Foi ratificada, exatamente. Validada, não é? Validada, exatamente. E assim, nós tínhamos muitas dificuldades quando apresentávamos essa lei, que o pessoal dizia que a lei estava caduca, os gestores, né? Essa lei está caduca. O médico, ele não tem tanta essa dificuldade porque o salário do médico é um salário diferenciado já. E é importante dizer ainda que essa lei não vale apenas para os cirurgiões dentistas, mas também para os médicos, no final das contas. Exatamente. Né? Até porque as duas categorias sempre andaram muito juntas. São profissões afins, sabe, Warner? Não justifica haver uma diferença salarial. Eu acho que cada um na sua atuação, mas de igual importância. Então, sempre foi tudo junto. Só que o que acontece é que os gestores, principalmente os gestores municipais, eles meio que não entendem tanto, infelizmente não valorizam tanto a odontologia, né? E aí eles remuneram melhor os médicos, mas o Warner, pasme, porque tem médico também, não só cirurgião dentista, aposentando com esse valor de salário mínimo, porque o extra que eles ganham, que faz o salário ficar maior, da remuneração, no caso, né? Ele não vai para a aposentadoria. Então, está todo mundo realmente muito preocupado com essa situação. Tem cirurgião dentista hoje ganhando menos do que agentes comunitários de saúde, do que pessoas que não são do nível superior. Nada contra desmerecer ninguém, mas assim, nós estudamos, é um curso bastante difícil de se conseguir, exige muito preparo, muita dedicação, né? Eu digo que nós somos arquiteto, engenheiro, psicólogo, artista, porque mexe com a estética. Então, assim, é muito complexa a nossa profissão. Muitas atribuições, Fora né? que é uma profissão que mexe muito com a disposição física do profissional. Então, normalmente, os profissionais, quando vão se aposentar, estão com problemas posturais, problema de coluna, problema de túnel do carpo, problemas articulares, muitas vezes de audição. Então, é uma profissão que realmente ela desgasta muito o profissional. Agora, que traz uma satisfação, né? Quando a gente vê um sorriso maravilhoso, bonito, né? O paciente fica feliz e a gente agradece e a gente faz com muito amor, carinho e dedicação. E o que a gente pede é uma valorização, nada mais justo. O que é natural, né? O que é Plenamente natural. Todos Exatamente. nós queremos ser reconhecidos e a remuneração faz parte desse processo também, né? E eu queria só acrescentar, Warner, que a lei, ela colocava em 61, 3 salários mínimos para o cirurgião dentista e o médico, como salário base de 20 horas semanais, tá? E o que aconteceu, a única coisa que aconteceu com a Constituição, com o STF, a ministra Rosa Weber e o Ricardo Lewandowski, eles juntos estabeleceram o seguinte: vale a lei, mas como não pode estar taxando em cima de salário mínimo, é inconstitucional para evitar aumentos em cascata, então ela congelou, de 2021, ela congelou.
no valor do salário mínimo daquele ano. Então, hoje, o mínimo que um cirurgião dentista de 20 horas, tá, deveria receber era R$ 3.636. E aí, à medida que a carga horária vai aumentando, vai se acrescentando. Naturalmente é proporcional, né? Exatamente. Na sua avaliação, essa medida foi razoável, foi benéfica? Olha, para quem não tinha nada, para que a lei não valia, né, já foi algum ganho. Mas, assim, está muito defasada essa lei, certo? É até isso que eu gostaria de falar. Está muito defasado esse valor. Você imagina receber R$ 3.636 para trabalhar 20 horas, nos municípios muitas vezes distantes e tal, e você aposentar com esse valor. É muito complicado. E outra coisa, passou-se muito tempo, naquela época, 3 salários mínimos eram 3 salários, você conseguia ter uma poder dignidade. De compra era diferente, você conseguia ter dignidade, poder aquisitivo. Então, já existe hoje 2 projetos de lei tramitando no Congresso. Tem um tramitando na Câmara, que é o 1507 de 2022, e tem um tramitando no Senado para atualizar esses valores, tá? O do Senado é o 1365 de 2022, que é de autoria da senadora Daniela Ribeiro, que é da Paraíba, certo? E nós estamos na luta, Warner, justamente para poder pautar esse piso. Nós precisamos do apoio dos nossos parlamentares alagoanos, inclusive já tive contato com alguns, fui muito bem recebida, pedindo apoio pela causa, porque, Warner, muita gente acha que o cirurgião dentista é elite, ganha bem, né? Muita gente acha isso. E isso, infelizmente, não corresponde à realidade. Pelo menos não é a realidade daqui de Alagoas, né? Principalmente do servidor público. É muito difícil. Então, assim, a gente pede nesse espaço aqui o apoio dos parlamentares. Aqui nós já tivemos, no ano passado, em 2022, um dos parlamentares aqui, a deputada Ângela Garrote, que sensibilizou-se, né, com o nosso apelo e ela colocou um projeto de lei. Na época era o 991, tá? E instituindo justamente o piso salarial com os 3 salários que eu te falei. Só que essa lei ela não andou ainda, está ainda, né? É meio complicado, tramitação. Né? Então a gente pede o apoio dessa casa, né? Para que a gente, poxa, cirurgião dentista merece dignidade, os médicos também, né? Todos os profissionais, mas no caso eu acho que, e agora a enfermagem conseguiu o seu, e eu acho que todo mundo tem direito a melhorias. Eu ia citar justamente esse exemplo, né? Vocês têm também uma base de lutas em nível nacional, existe uma articulação Sim. nesse sentido para tentar também conseguir essa conquista, esse reconhecimento? Exatamente. Nós temos, porque assim, tem os sindicatos, e os sindicatos, eles são filiados às federações, e as federações às confederações, né? Então, é nessa ordem de hierarquia. Então, nós temos 2 federações de odontologia, a Federação Nacional de Odontologia, FNO, e a FIO, que é a Federação Interestadual de Odontologia. Essas 2 federações, junto com os representantes também dos médicos, eles estão se articulando lá em Brasília já, desde ano passado, tem tido algumas reuniões já lá com os deputados, com os senadores, para tentar impulsionar esse projeto. Só que o é muito difícil, né? Teve agora, inclusive, um requerimento para pautar de urgência essa 1507 na Câmara, e até agora a gente não conseguiu, mas assim, você vê a indignação dos dentistas, nós temos 2 colegas dentistas que eu digo que são heróis, um é do Ceará, que é o Hermano, e o outro é de Minas Gerais, que é o Saul Majeste. E eles criaram, eles não são de sindicato, eles não são políticos, mas eles, pela indignação que me moveu, a mesma indignação os moveu, criaram um grupo nacional, Dentistas no SUS. E esse grupo hoje tem quase 8.500 seguidores, certo? Que são todos cirurgiões dentistas, que estão na luta. Aí, esse ano, fizemos uma vaquinha, pasme, uma vaquinha, e eles acabaram de voltar hoje de Brasília, tiveram já reunião com alguns deputados, com alguns senadores, foram muito bem recebidos e voltaram, assim, bastante animados. E nós estamos na expectativa de que essa PL 1507 seja pautada agora, dia 6 de dezembro, se Deus quiser estaremos lá, para poder conseguir, o deputado Roberto Wagner, que solicitou, para poder nós conseguirmos colocar isso em regime de urgência. Eu peço, inclusive, deputado Arthur Lira, né, o presidente da Câmara, para que atenda o nosso apelo e, por favor, pauta esse projeto com urgência para que a gente possa devolver a dignidade aos nossos colegas, né? Você acredita que a partir de... Pode completar, por favor. Só para completar, e no Senado também o Nelsinho Trade já fez também uma solicitação e garantiu, que ele é o relator, né? E garantiu que no primeiro bimestre de 2024 será pautada a 1365, se Deus quiser.
Muito Amém. obrigada. Eu queria tirar uma dúvida. Você acredita que, por exemplo, obtendo essa possível vitória em Brasília, se abra um precedente, eu não digo para um efeito cascata, mas que de forma subsequente acabe beneficiando também não só Alagoas, mas outros estados e municípios? Sim, com certeza, mas é um piso nacional, né? Então não é de Alagoas. Eu quando fiz o apelo Quando eu aqui, falo subsequente, Ah. é porque, por vezes, apesar da decisão nacional, sim. há um tempo, né, natural para que os estados possam, entre aspas, Se assimilar e adequar. conseguir aplicar, exatamente, adequar, fazer a exatamente. adequação, até porque a lei, quando entra em vigência, quando vigor. ela é promulgada, no final, aprovada, melhor dizendo, acaba tendo um tempo ali justamente para adequação, Isso. para que entre em vigor no final das contas, né? Isso, como já aconteceu com alguns colegas, né? Com a Isso. enfermagem e com os agentes comunitários. Eu acredito que sim, até porque eu acho até, Arne, que nós já tínhamos a lei, né? Então, eu acho assim, lei não é para questionar, lei é para ser cumprida. Se a gente não cumprir lei, né, muitas vezes a gente vai preso, né? É verdade. Então, a lei precisa ser cumprida. O que nós estamos querendo, inclusive, essa gestão agora desse governo federal, ele está valorizando bastante a odontologia. Então, não sei se você ouviu falar da Lei do Brasil Sorridente, né, que o presidente Lula, ele sancionou recentemente e que eles estão fazendo muitos investimentos na área da odontologia, está vindo muito recurso de Brasília. E eu acho que esses recursos, porque o grande X da questão são os recursos, né? Então, precisa ter, como que você vai conseguir, muitas vezes eu já conversei com o presidente da AMA aqui, e eu questionei a ele em 2021, na minha primeira gestão, eu perguntei para ele, eu fui lá, disse assim, nós estamos aqui com a lei, precisa cumprir e tal, ele falou assim, doutora, a gente não tem recurso, se a senhora conseguir recurso de Brasília, tudo bem, a gente vai fazer. Então, agora veio o recurso. Então, agora a gente vai cobrar. Está vindo bastante recurso, Arne. E a gente está na esperança de que os gestores se sensibilizem. O único problema é que, quando vem o recurso, ele não vem amarrado para que seja repassado aos trabalhadores. Saiu agora uma portaria 960, em julho agora, e que colocou bastante recurso. Três lotes de R$900 de custeio por equipe de PSF. Certo? Por equipe, não é por município, tá? Então, todo mês está vindo R$900, certo? Isso 3 lotes. A partir de setembro, começou a vir um valor maior, um valor da ordem de R$2.700 para quem é a modalidade 1 das equipes de saúde da família, que é quando tem o dentista e apenas o auxiliar de saúde bucal. E da ordem de R$3.200 quando tem, além do dentista e do auxiliar, tem o técnico em saúde bucal também, né? Que é o TSB, que a gente chama, que ele é um pouco superior na hierarquia em relação ao OSB. Então, você imagina isso por equipe, tá certo? Então, tá Qual é a atribuição de cada um deles dentro da equipe? Só para a gente dar uma esclarecida nessa cadeia odontológica. Tranquilo. O auxiliar de saúde bucal, ele não pode ter contato com o paciente. Certo? Ele não pode intervir na boca do paciente. Ele ajuda o cirurgião dentista manipulando materiais, sugando a saliva. Me perdoe a ignorância, é semelhante a um instrumentador, por exemplo, a prática em si? Exatamente, é mais ou menos isso. Agora, o TSB, o que é que ele faz? Ele já tem uma profissão regulamentada que já permite algumas intervenções, inclusive aquelas restaurações. Eles não podem fazer, por exemplo, usar a broca para abrir a cavidade. O preparo cavitário, que mexe com o biológico, é com o cirurgião dentista. Mas a parte de você fazer a restauração, que é apenas a parte técnica, aí você pode sim. Tanto a parte técnica da restauração, como raio-x, eles podem fazer as tomadas de raio-x. E eles podem também fazer raspagem supragengival. Não pode abaixo da gengiva, porque é assim, é mais ou menos o que pega no biológico é para o cirurgião dentista. O que for fora desse escopo, o TSB pode ajudar. E só depois vem, de forma propriamente dita, a intervenção do cirurgião dentista. Isso. Inclusive, tem clínicas de ortodontia que utilizam muito o TSB para fazer a parte preventiva, né? A raspagem, a orientação de higiene bucal. E eles fazem só realmente a montagem do aparelho e a parte da manutenção do aparelho. Então, isso assim, é um ganho, né, no bom. final das contas, sim, para esse conjunto de ações odontológicas, né? Otimiza Você potencializa, exatamente. E como é que tem sido, na prática, essa atuação conjunta desses profissionais da área? Então, aí veja, você está falando no setor público... Em ambos, né? No setor público, nós temos poucas equipes dessa modalidade 2, pelo menos aqui em Alagoas. E uma das promessas também dessa nova política do
do governo é aumentar esse ramo aí, porque eles entendem que vai otimizar, com certeza, o trabalho do cirurgião dentista, que fica bastante comprometido fazendo as duas partes, né? Mas, hoje, praticamente, o TSB, ele faz o trabalho semelhante ao do ASB, porque você precisa ter 2 cadeiras, e não tem a estrutura necessária para que se tenha um trabalhando numa cadeira, um TSB, e ao mesmo tempo um cirurgião dentista. Isso requer também um pouco mais de espaço físico, Isso, né? Um pouco mais de adequação no final das então, contas, precisa né? ter uma adequação física e recurso, né? Trazer, porque são 2 cadeiras odontológicas, são 2 equipamentos. É conjuntural no final das contas, né? Exatamente. Não é só contratar o profissional, Isso. porque ele depende desses artifícios técnicos no final das contas, dos equipamentos, do mobiliário, muitas Isso. vezes, né? Exatamente. E o técnico, ele pode fazer o trabalho do ASB. O que não pode é o inverso, Sim. o ASB fazer o trabalho do técnico. Então, eles, no serviço público, eles funcionam mais ou menos como eu te falei, é mais como um auxiliar. Entendi. E que, assim, pode fazer uma escovação, uma aplicação tópica de flúor, eles podem. Mas, no setor privado, eu acho que usa mais nas clínicas, que eu te falei, essas Sim. clínicas de ortodontia, grandes clínicas. No SESC, eles usam muito o TSB aqui, no SESC. Os dentistas, eles apenas preparam o dente. Pega a broquinha, tira a cárie e aí entrega ao TSB, o TSB completa o trabalho. Ele já vai atender outro profissional, aí ele já vai, faz aquele preparo. A exodontia, os procedimentos que demandam um conhecimento biológico são do cirurgião dentista. Mas a parte técnica, que também demanda muito tempo, fica com o técnico. E aí a coisa flui melhor. Interessante que, pela sua explicação, eu acredito que contribui até para desmistificar o que alguma pessoa pode pensar, pelo menos da minha leitura foi essa. Não há uma perda para o cirurgião dentista com a contratação desses profissionais. Pelo contrário, é um somatório, é um ganho no final das contas. Até porque ele não substitui. E se ele invadir essa atuação do cirurgião dentista, ele está infringindo exercício regular da profissão, regular, né? Exatamente. Então, nesse caso, só otimiza mesmo no fim das contas, com certeza. né? É ajuda, é um somatório. E a minha pergunta foi para dar gancho a uma outra discussão. No final das contas, esse investimento do governo federal, se efetivamente ocorrer nos estados, chegue à ponta dessa cadeia também nos municípios, deve promover um grande benefício, não só para a questão da saúde bucal, como dissemos no início da entrevista, mas para a saúde como um todo, no final das contas. Com certeza, Warning. Como eu te falei, quando a gente investe na saúde bucal, a gente não tem que parar com essa mania, que a maioria acredita que dentista é dente e boca apenas. Não, nós temos hoje, além do dentista estar atuando também na harmonização orofacial, então toda a face o dentista pode atuar. E que muitas doenças iniciam na boca, doenças de ordem sistêmica, os primeiros sinais, eles aparecem na boca. Então, se o indivíduo ele tem acesso ao dentista, ele pode ter esse primeiro contato. Diagnóstico e aí, talvez, um diagnóstico precoce de câncer, Isso. um diagnóstico precoce de outros tipos de doença, tuberculose. Então, assim, realmente, todo mundo sai ganhando com essa história. A comunidade, no final das contas, o usuário do SUS é que sai ganhando, porque muitas vezes nos hospitais, os dentistas estão mostrando aí, através da odontologia hospitalar, que aonde tem dentista, cirurgião dentista na equipe, o tempo de ocupação dos leitos está reduzindo, porque diminui o tempo da infecção. As mortalidades também estão reduzindo, porque muitas complicações que haviam, Arne, nos hospitais eram de ordem bucal. Então, muitas vezes não se fazia uma boa higiene bucal e ali é um campo simples, de bactérias, exatamente, né? Mas hoje já temos dentistas, inclusive, fazendo, a depender, a equipe é bem, né? Inclusive, eu sou apaixonada, eu, inclusive, fiz um tempo, iniciei o curso de odontologia hospitalar. Então, tem uma especialização já regulamentada, isso, inclusive, hoje já é uma né? especialidade. Antes tinha que ter habilitação, hoje especialização, esse ano foi regulamentado. Então, eu já fiz estágio, inclusive, aqui no Hospital do Coração, e eu vi colegas minhas fazendo exodontia em paciente renal, que estava com problemas cardíacos, internado por causa de um problema de AVC, por causa de um problema cardíaco, e que, mediante todo um combinado,
mediante todo como é que chama, um conjunto da equipe, se consegue sim fazer procedimentos. Não é só higiene bucal, não. Se consegue fazer extração, restauração. Então, assim, e com isso otimiza bastante. Diminui os gastos do governo. Eu acho que esse é o cerne da discussão. Esse é o grande X da questão. Investimento em saúde, em saneamento básico, não é gasto. Como eu disse inicialmente, é investimento. Vou até corrigir. Aplicação de recursos, não é? Isso. Em saúde, em educação, em saneamento básico, nessas políticas públicas que contribuem para o bem-estar da população, não podem ser erroneamente, retrogradamente encarados como gastos. São, no final das contas, investimentos. Vou até aproveitar aqui para já pedir um reforço da senhora naquilo que vou dizer. Antigamente se existia a cultura de estou com a dor de dente, o dente cariado. Arranca o dente. E quando você arranca um dente, você dificulta, compromete a mastigação. Exatamente. Quando você contribui à mastigação, você pode criar um déficit nutricional pela má absorção ou até um problema digestivo por engolir partículas ali maiores do que devido desses alimentos. Então a gente vai ver que no final das contas vai pesar na saúde pública, vai pesar no bolso daquela pessoa e aí sim vai ser gasto, né? E na saúde geral também, né? Eu reforço totalmente, você está coberto de razão e eu ainda digo mais. Quando você faz uma exodontia num dente que você hoje já tem recursos para salvar aquele dente, nós vamos hoje até as últimas... O que a gente tem hoje é o tratamento endodôntico, quando começa a inflamar o nervo. Aí, às vezes, o dente está muito destruído, faz uma coroa. O dente... E outra coisa, se realmente não tiver como evitar, porque tem casos que não tem como evitar a exodontia, não deve deixar o Arne muito tempo para fazer a prótese, repor ou o implante, são as duas opções. Por quê? Vou lhe falar. Porque é tudo um arcabouço que é uma engrenagem. A boca é isso aqui, tá? Então, na hora que você tira esse aqui ele vai se mexer, ele vai sair do lugar. É vivo. E ele vai atrapalhar o equilíbrio, exatamente. E dá problemas, da tal da ATM. Quem nunca ouviu falar da ATM, né? E aí muita gente tem dor de cabeça. Articulação temporomandibular. Tô quase um dentista, né? Tá ficando expert no assunto. Eu já tive algumas dores provocadas por ATM. Acabei decorando essa sigla aí. Exatamente. E se a gente não aprender, literalmente dá muita dor de cabeça, cabeça, muita dor de cabeça. Inclusive tem enxaquecas, exato, né, que se trata em cirurgião dentista. E aí você faz o tratamento, você reabilita aquele paciente e ele volta a ter uma vida normal. Entendeu, Arne? Então, assim, não é simplesmente... eu brinco muito quando eu atendo meus pacientes, que dizem, tira aí, doutor, esse dente vai dar um trabalho. Eu digo, tá, quando você vai no médico, se o seu dedo estiver doente, você arranca o dedo? É isso, o dente então, é uma parte do corpo, né? Isso, tem nervo, faz parte de um sistema, no final das contas, de vários no fim de tudo, né? Todo um equilíbrio, que tudo se conecta. E o que você falou é verdade mesmo, diminui a capacidade mastigatória, a pessoa não consegue triturar os alimentos adequadamente, tem problemas gástricos, e aí é uma cadeia de eventos. Então, assim, vamos cuidar da saúde bucal. É muito fácil, Arne, escovação, uso do fio dental, que é fundamental, que muita gente não usa, para prevenir as doenças periodontais, que são de ordem da gengiva, tá? E uma visita regular ao seu dentista. 3 em 3 meses, 6 em 6, um ano? Pode ser até de 6 em 6 e anualmente. Já é razoável, dependendo, né? do seu cuidado. Sim. Porque eu digo muito mais, que mais do que o cirurgião dentista, importante é o papel do paciente, né? Eu, como formação de periodontista, minha formação é de periodontista, então, para nós, assim, é muito importante a adesão do paciente ao tratamento. Porque eu faço o seu tratamento, você sai perfeito. Aí você chega em casa e você não faz a sua higiene oral boa. O básico, né? Eu perco todo o meu trabalho. Então, assim, aí, aquele dentista lá, aquela dentista lá não presta. Não. A questão é que, se não houver a continuidade dos cuidados dual, né? em casa, Conjunta, né? E volta rapidinho, porque a gengiva, eu digo que ela é muito exigente, mas ela também, ela se recupera rápido. Então, se você cuidar bem dela, ela fica bem. Agora, se você não fizer a lição de casa, você vai ter problemas. Né? E começa na gengiva, o Arne, depois vai para o osso. E aí o que acontece? Mobilidade dentária. E muitas vezes, um dente sem cárie, um dente rígido, você não tem sustentação nenhuma e você, infelizmente, tem que optar pela sua remoção. E com muita tristeza no coração, né? Então, assim, vamos cuidar da saúde bucal, procure o seu cirurgião dentista e façam os cuidados preventivos. Hoje em dia, na estratégia de saúde da família, a gente começa a cuidar da saúde oral na gestação. Você sabia disso? Muito importante. Inclusive, uma prioridade para o dentista da estratégia de saúde da família, as gestantes.
Inclusive, nós aqui batemos a meta, Alagoas bateu a meta de atendimento de gestantes aqui. Agora, segura esse tópico, porque infelizmente o nosso tempo está acabando. E aí eu já garanto uma próxima entrevista contigo, para a gente falar desses cuidados bucais antes mesmo do nascimento, no final das contas, que vai beneficiar a gestante e o neném, com certeza. Exatamente. E até, quem sabe, também de quais são as atribuições, os cuidados, as recorrências, né, que se encontra aí na área da periodontia, o dentista que cuida da gengiva para dentro, para baixo, por assim dizer. Doutora Juliana, foi um prazer conversar contigo. Lhe agradeço muito pela contribuição. Um espaço fantástico aqui para poder a gente estar divulgando a nossa odontologia, que é uma profissão linda, né, que lida muito com a autoestima das pessoas, né. Então, assim, muitas vezes você chega, uma pessoa que não tem coragem de sorrir, e aí um simples procedimento que você realiza e a pessoa sai sorrindo e parece que ganha não sei quantos anos de vida. E a gente que termina hoje o programa sorrindo por essa oportunidade, viu? Em breve estaremos de volta. E a você que nos acompanhou, reforçamos que todo esse conteúdo que é transmitido no canal 7 da NET fica disponível também no nosso canal lá no YouTube. É só você digitar TV Assembleia de Alagoas ou TV Assembleia Alagoas, que vai aparecer o nosso canal e tem uma playlist lá elaborada pelos nossos colegas técnicos aqui, onde você consegue assistir não somente esse programa, mas a todos os outros e também compartilhar o link. Afinal das contas, são informações muito importantes, sempre transmitidas aqui por profissionais gabaritados e reconhecidos. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.